Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer o relatório do mês de março do BDIF11. E você vai me perguntar, e por que só agora em maio que tu tá trazendo, Adriano? Exatamente porque eles lançam, para vocês terem uma ideia, o relatório de março no último dia à noite do mês seguinte. Ou seja, esse relatório foi lançado apenas no dia 30 de abril. Então só tá dando tempo de trazer agora para vocês. E antes de a gente começar a leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o BDIF11. No relatório do mês passado, a gente trouxe o patrimônio líquido do fundo, que ainda era de 1 bilhão 160 milhões. Esse mês já consta do relatório que o patrimônio líquido passou a ser 1 bilhão 670 milhões. Basicamente, o fundo aumentou 500 milhões, exatamente meio bilhão, meus amigos. Ele fez uma emissão no mês de fevereiro, que ele nem cita no relatório de fevereiro, mas no relatório de março sim ele cita exatamente a conclusão da emissão, que captou esses 500 milhões. Então é muito bom para o fundo. Agora ele ganha uma folga em relação ao número 3 da bolsa, que nesse momento eu não sei dizer quem é exatamente. Se é o CPTI, porque o CPTI também estava fazendo emissão, e se tiver dado tudo certo com a emissão do CPTI, ele ultrapassou o juro 11, que era o terceiro da bolsa. Outro detalhe importante do fundo é o dividend yield dele. No último ano, ele distribuiu um dividend yield equivalente a 14,92%, o que é um dividend yield muito top, considerando que esse FIINFRA, assim como a maioria dos FIINFRAs, é high grade. Então, 14,92, meu amigo, é basicamente o que alguns high yield estão distribuindo. E ele está 14,92. Então isso aqui é muito top. Mas ele ainda está com essa distribuição na terceira posição apenas. Exatamente, terceira. Quem é que está distribuindo melhor do que ele? Juro 11 e CDI 11. Ou seja, os dois fundos da Sparta. Aquele que é baseado em IPCA, o juro 11, e o CDI, que é baseado no CDI. O P sobre VP dele atualmente está 0,99. Ele está um pouquinho abaixo do valor patrimonial. Isso indica que ele está 1% de desconto. Não deixa de estar mais barato. Isso nos indica que se a gente trouxesse o P sobre VP para 1, que seria o preço justo, para a gente ter uma noção melhor, mais real do que seria o dividend yield dele, ele estaria com um dividend yield de 14,8, ou seja, muito próximo do atual. A diferença é só de 0,1%. O último dividendo pago por ele foi o mesmo que ele está pagando nos últimos meses. Novamente, R$1. Esse R$1 no mês passado, lembrando que esse relatório é do mês de março, mas trata dos dividendos que foram pagos no mês de abril, esse dividendo equivale a 1,08% no mês, o que é um dividendo de alguns fundos high yields, para vocês terem uma ideia. Alguns fundos high yield estão distribuindo essa faixa de 1,08, para vocês terem uma ideia como o dividendo que ele está distribuindo é alto. Normalmente, os fundos high grade estão distribuindo na faixa de 0,90 por mês, e ele distribuindo 1,08, também sendo um fundo high grade. A gente vê o valor do patrimônio líquido novo dele. A gente vê que agora ele ainda não alocou esse valor que ele arrecadou, esses 500 milhões, tanto que ele está com apenas 69% do patrimônio alocado em debentures, está faltando alocar 31%, que é exatamente esses 500 milhões. Ele ainda continua com 35 ativos no portfólio, ele está com uma taxa líquida, isso aí é extraindo a taxa de administração de IPCA mais 7,26, o que nos daria mais ou menos quase 1,20 de spread em relação à NTNB. Mas lembrando que a NTNB, que atualmente está IPCA mais 6,1, tem o desconto do imposto de renda. Se você aplicar 2 anos, desconta pelo menos 15%. Então, lá você tem que subtrair 15% ainda do imposto de renda, depois de 2 anos, e aqui é isento de imposto de renda. Aqui ele finalmente fala sobre essa questão que teve essa quarta emissão, que foi finalizada no mês de março, e aumentou em 500 milhões o patrimônio do fundo. Aqui ele fala quais foram as movimentações da carteira do fundo no mês de março. Ele comprou a EG 16, 35 milhões, a Val 14, 30 milhões, a Vero 13, 25 milhões. E vendeu o quê? A BRKP, 20 milhões, SABP 12, 17 milhões, HVSP 11, 14 milhões e a VBRR 11, 5 milhões. Então ele praticamente vendeu o que ele comprou. Então acabou ficando no 0 a 0, digamos assim. E para que ele fez essas vendas? Ele justifica a venda, o objetivo de monetizar os ganhos do portfólio. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BDIF11 na sua carteira? Você está pensando em colocar ele na sua carteira? Está pensando em aumentar a sua exposição? Ou até diminuir? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outro FIINFRA você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. Você diz quais são os seus FIINFRAs e eu direi quais são os meus. E meu amigo, se
se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já se inscreve aqui, já comenta aqui, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 300 views. Sim, apenas 300 views. Se a gente novamente bater essa meta de 300 views, no início do próximo mês, ou seja, no início do mês de junho, estaremos trazendo mais uma leitura, sim, do relatório do mês de abril. Exatamente porque a gente já sabe que a BTG gosta de atrasar os relatórios e novamente deverá lançar no último dia de maio, 31 de maio, quase meia-noite, ele vai estar lançando o relatório do mês de abril. Então, só no mês de junho estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de abril. Aqui a gente vê a questão da alocação. Ainda não está alocado esses 500 milhões. No mês que vem, provavelmente ele vai começar a trazer compras. E aí essa alocação deve mudar um pouco, mas é bom que a gente já vê agora no mês de março para ver como é que vai ficar em abril. No mês de março ainda ele estava com 26% alocado em saneamento, praticamente 14% em telecomunicações, 10% em energia, sendo 8% em geração e 2% em transmissão, 6% em iluminação pública e 5,5% em rodovias. Se você fizer as contas, vai dar mais ou menos 60% da carteira nesse top 5 setores aqui. Aí você vai me dizer, como é que é 60 aqui e aqui só tem mais 7%? Presta atenção, aqui ele ainda não está considerando o que está ainda no caixa do fundo para ele comprar. Tanto que aqui na parte de rating, ó, ele já mostra que tem 53% do fundo sem rating. Por quê? Porque 31% está aqui no Tesouro Direto, na Selic, provavelmente, e 22% sem rating mesmo. E os demais com rating. Então tudo isso aqui deve mudar no próximo mês. E isso aqui também. Dificilmente eu acho que ele vai alocar os 500 milhões no mês de abril. Provavelmente não. Então a gente deve ver uma alocação parcial no mês de abril, mas em maio pode ser que até maio ou junho ele termine a alocação. Então vai haver uma modificação tanto nessa parte de setores como na quantidade de ativos com rate. Aqui a gente vê a carteira completa do fundo. Aqui do lado ele coloca os setores. Aqui do lado os devedores. A gente vê que atualmente o fundo está bem diversificado, até com essa nova emissão que está mostrando que o caixa está 518 milhões, ou seja, ele tem uns 500 milhões da emissão, mais 18 milhões ainda para alocar. Dessa forma, com essa nova emissão, diluiu as posições que ele tinha posição que ultrapassava a barreira dos 5% e agora não. O que ele tem mais investido, a maior posição dele é nessa BRK ambiental, 4% aqui, e tem mais outra debenture aqui, mais 1%, ou seja, 5%. Eu acho que tem mais uma 5%, mas você vai ver que a maioria agora não ultrapassa nem 5%. O máximo é 5%. Aqui, ó, Águas do Sertão, 4%. Você vai ver que tem a Conecta aqui, que eu tinha mostrado no relatório passado, 4%. Isso aqui era 6%, isso aqui era 6%. E agora 500 milhões diluiu o valor investido. Se ele não investir mais nada, nenhuma debenture da BRK e da Conecta, ele vai ficar com valores abaixo de 5% em todos os devedores. Isso é ótimo. O ideal é que seja no máximo 5 meses para um fundo high grade aqui. É o ideal que seja no máximo 5. Aqui a gente vê a questão dos rates. Aqui mostra os valores investidos em milhões do lado. Aqui mostra as taxas, mas tem essas aqui que tá CDI mais pré, tá muito estranho isso. No mês passado, quem assistiu o vídeo deve ter visto que eu achei estranho também, porque estavam as taxas CDI muito altas. Por exemplo, não faz sentido nenhum ser CDI mais 8,6, CDI mais 11,7, não faz. Agora, faz sentido ser uma taxa pré-fixada? Faz. Aí ele colocou agora CDI mais pré. Não tá claro o que ele quer dizer com isso. Isso está mal feito. Era para ser só pré. Provavelmente isso aí é uma taxa pré-fixada. Mas se for uma taxa pré-fixada, são taxas pré-fixadas bem ok. Tem um Fiagro que eu sempre trago para o pessoal, que ele tem umas taxas pré-fixadas de 16%, 20%, 22%, 24%. É desse jeito. Se isso aqui for a pré-fixada, tá bem baixo. CDI mais não faz o menor sentido, porque CDI mais 9,82, CDI mais 8,64, CDI mais 11,57 não faz o menor sentido. Então eu acredito que sejam taxas pré-fixadas. As taxas de IPCA também são, a maioria, high grade, algumas middle risk. Aqui é uma high grade zona mesmo, aqui ó, IPCA mais 5,92, a mais baixa de todas, mas também tem alguma coisa com a pegada mais high yield. IPCA mais 13,58 é high yield, mas também é menos de 1% da carteira do fundo investido nisso aqui, apenas 6 milhões, é muito pouco para um fundo que já tem agora, atualmente, 1 bilhão e 700 milhões investido. É uma taxa muito alta, mas é uma posição muito pequena na carteira do fundo. Aqui ele mostra o valor total de todos os ativos juntos, incluindo as debêntures e o caixa, que dá aquele 1 bilhão 672 milhões que eu falei para vocês. Aqui mostra a taxa média do fundo em relação ao mercado, e eu acredito que seja IPCA que ele está considerando. Ele deve ter feito alguma conversão desse CDI para IPCA e está dando IPCA mais 8,05. E tem mais essa taxa aqui high yield, né? IPCA mais 10,92. A maioria realmente é taxa
PCA com uma pegada bem high grade. Quando não é high grade, é middle risk. Mas o fundo, na média dele, é high gradezão mesmo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta de 300 views. Sim, se batermos a meta de 300 views, no início do mês que vem, estaremos trazendo mais uma leitura, sim, agora do relatório do mês de abril, aqui do BDIF 11 da BTG Pactual. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!